Você está ouvindo o Deskcast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Olá pessoal, começamos agora mais um Deskcast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu vou receber aqui Gilberto Brito. Eu chamo ele de Brito, tá? É uma amizade de muito tempo, ele é um clientaço aqui nosso do Coworking. E hoje eu vou trazer ele para a gente poder falar um pouco de como empreender em vários negócios. A gente nunca sai da nossa pauta de empreendedorismo aqui. Quem acompanha a gente aí já nos episódios passados aí, quem não acompanha ainda, por favor, hein, corre lá. É muito importante para ajudar a gente nesse crescimento orgânico aí. O algoritmo, né? Agora a palavra da moda, né? O algoritmo sempre está de olho na gente. Então se você curte, se você compartilha, se você indica, de repente o conteúdo não é para você, o conteúdo pode ser para uma outra pessoa, indica ele. Isso ajuda a gente aqui no nosso canal, no nosso podcast, e a gente sempre tenta contribuir com pautas que trazem o empreendedorismo aqui como assunto final para a gente multiplicar para as outras pessoas. Brito, você é especialista em marketing imobiliário. Marketing imobiliário não, gente, em mercado imobiliário, né? Isso. Aí, tá vendo? Tu falha aqui, de tanto que eu falo de marketing aqui. Nossa senhora. Eu uso muito marketing. Você usa muito marketing para isso, né, Brito? Isso. Mas assim, e quem não conhece o Brito? Como é que o Brito se apresenta para a turma toda aí? Porque o mercado imobiliário é muito conhecido, né? Isso. Seja bem-vindo, Brito. É um prazer ter você aqui. Isso, mercado imobiliário, construção na área acadêmica, né? Escola. Por ser professor desde cedo, então realmente tem muita procura orgânica e é a tal da indicação que você falou agora. Porque, na verdade, indicação é empreendedorismo. Exatamente. Que é a pauta da vez aí que você canta a pedra. Então, indicar, referência, isso tudo, a credibilidade. E hoje, 10 anos para cá, a gente não fala nada disso. Credibilidade, indicação, referência. A gente só fala uma coisa, reputação. Porque hoje, nenhuma revista, nenhum episódio, nada coloca a capa de um ser que não tem reputação. Entendi. Porque aquilo pode ser o dinheiro que for, fecha. Porque o público foge dessa questão de reputação hoje. E é empreendedorismo. Exato. Ô Brito, não, brilhante a sua colocação, mas me conta uma coisa. Antes de você descobrir isso... Me conta o Brito, né? Lá do passado. O Brito, me contaram que o Brito do passado mexia com TI. Tem isso, eu sou bacharel em computação. Inclusive, é muito interessante, nem você sabe até hoje. Então, o podcast é bom por isso, né? Sacou, caixa preta. Aqui, você quer segurar para poder manter a audiência? Não. Então vai, então conta logo. Vamos lá. É o seguinte, eu sou bacharel em computação. Quando eu entrei para o curso de Ciência e Computação, foi a terceira turma de faculdade aqui em Minas Gerais. Quando abri o curso, eu ia fazer Engenharia Civil. Então, naquela época, segundo grau, eu passei, a gente fazia escolha, eu fiz. Quando chegou no final do curso, no colégio, abriu a ciência da computação na universidade. Eu peguei e migrei, porque eu já fazia programação em Bit-Byte na Exultra, que era em frente ao Pátio Savassi. Nem era nascido, Brito. Não era. Hoje é o prédio da Concreto que está construindo. Ali era a Exultra, era a única empresa de tecnologia e tinha escola. Então, de fazer curso que eu gostava, eles me contrataram na época, porque antigamente de menor podia trabalhar, né? Então, o que acontece? Eles me contrataram porque veio o Odyssey, o videogame, depois veio o Atari pro Brasil, eram os cartuchos. Eu fui programar para o Odyssey e aí quando a Atari veio, eu migrei para Atari. Na época, e assim foi essa carreira de tecnologia. Foram quase 17 anos nela, e eu saí em função da área de tecnologia para a área imobiliária, numa migração de que forma? Eu comecei a atender imobiliária como TI. Tá. Rapidamente eles me convidaram para atuar no mercado imobiliário, por causa de expertise comercial, expertise jurídica, financeira e etc., essas habilidades. Então eu fiz um teste, porque eu tinha muitos contratos bons, eu não podia falar com alguns que eu não ia atendê-los em questão de empreender venda de imóveis, que eu nem imaginava que isso eu ia vender um dia na vida, porque eu vendia só software, porque em tecnologia eu não trabalhei com hardware, só software. Empresas globais e nacionais, certo? Aqui nossa.
E aí fiz um teste, deu certo. Um ano depois fiz o meu Cresce porque eu entendia a questão da legalização e atuar no mercado sem Cresce, certo? Então eu fiz, desvinculei e fiquei quieto. Só que o volume de relações, na época não tinha essa questão de network, né? Então, de relações, de contatos que a gente tinha, antigamente só falava contato. Ficava procurando, não, você não mexe, eu tô precisando de lugar e tudo. As pessoas continuaram, por causa que eu fiquei, assim, uns 2 anos trabalhando e divulgando para as empresas e rede de imobiliária que me contratou na época como TI. Pronto, aí eu fui fazendo autônomo, sozinho, até que um dia eu recebi um convite pela maior imobiliária de Belo Horizonte, fiquei com ele, que é o que me ensinou tudo, 6 anos. Aí ele vendeu a empresa, saiu, eu saí junto com ele. Ô Brito, e nessa época... Assim. Não vamos datar isso não. Não vamos datar porque de repente para tecnologia é importante datar, né? Mas assim, venda de imóvel era só no estado de Minas, Diário da Tarde, só classificados, né? Era, ou você já pegou uma época que já tinha site, por exemplo? Não, né? Não, isso aí que você está falando já é um avanço do estado de Minas, porque na verdade eu fui de antes um pouco. Tá. Porque antes do estado de Minas, porque o estado de Minas, ele era disponível só para quem imobiliária que tinha muito dinheiro. O anúncio era caro. Corretor autônomo não era igual hoje. Corretor não tinha dinheiro assim para investir, para montar empresa, não era assim. As empresas que eram sólidas, imobiliaristas, né, de carreira, décadas e tudo, centenária, cinquentenária e etc. Então, era para poucos essa questão do estado de Minas, era muito caro. Então, como que fazia isso? Colocava os imóveis na fachada da imobiliária, que geralmente eles punham vidro, e outras, se não tinha, punha painel mesmo, com cada imóvel. Depois veio o desenvolvimento das pastas, aí era aquelas pastas de plástico preta com cheio de plástico. Os catálogos, né? Então era assim, era tipo capa tipo dura, mas de plástico e vários plásticos. Cada plástico um imóvel. Era 2, era um aqui e outro atrás, entendeu? Então a gente apresentava os imóveis assim, dali a gente fazia a visita no imóvel, certo? Antes disso, quando não tinha isso, fazia a visita sem mostrar nada pro cliente. O cliente ia, a gente fazia o atendimento, o cliente não sabia nem que rua que ia, onde que ia, no bairro, como que era, não tinha uma fachada, não tinha nada para ele. Hoje já tem tour 360. Exatamente, assim, entendeu? Então, assim, foi nessa época, depois o catálogo, do catálogo já tinha na porta da imobiliária e depois a questão dos anúncios, certo? No estado de Minas, e que era maravilhoso e dava muita ligação. A semana inteira, não era só fim de semana, e na quinta-feira era o melhor dia. Quinta, né? Quinta. Tinha um negócio desse mesmo, era carro num dia, imóvel no outro. Carro assim. era no final de semana e imóvel era quinta-feira. Carro era sábado ou domingo, não lembro. Tanto que no Mineirão tinha aquela feira de carro, lembra? Tinha, domingo. Isso, porque o jornal saía no sábado. Aí os carros iam pra lá no domingo. Verdade, pra você poder ver. Exatamente, ele via no anúncio e ia lá no domingo na feira. Engraçado, né, Brito? Porque essa área, tanto do imóvel, tanto de venda de comércio de carro, eles surfaram aí essa questão do offline. Sim. Né? Você via o carro só presencialmente, né? Hoje não, você já tem os detalhes do carro todo. Então parece que o mercado que cresceu junto, você chegou a acompanhar dessa maneira? E já emendando, Brito, com outra pergunta, é o seguinte: nesse meio que você estava na TI, você desenvolvia soluções para software, você entrou para a área imobiliária. Qual que foi o estalo? Porque você viu a possibilidade de negócio, você viu que era uma área grande, abrangente, você podia desenvolver suas habilidades como empreendedor ali, porque nessa época, né, você já empreendia, né? A conexão nossa aqui tá ótima, porque você captou a minha cabeça. Porque eu ia te falar, voltar, porque as pessoas não ficam entendendo como que foi essa migração, você captou. Sim. Então, eu ia falar, é o seguinte: na verdade, não é o mercado imobiliário que me induziu, foi o TI que me doou. Por quê? Houve um movimento no mundo chamado reengenharia. Eu nem sonhava, eu trabalhava, eu era diretor de uma grande empresa de processamento de dados de Minas Gerais. Tá. Certo? Que atende o Brasil inteiro.
Então, aconteceu um movimento que foi dado, né, na época, naquela década, de reengenharia. Tal, veio aqueles gurus e tudo, implantando, atingiu o Brasil, ok? E depois desse reengenharia, o que começou a acontecer? Efeito dominó, fusões. Que trouxe as fusões, começou com as gigantes do mundo, certo? E toda fusão mandava diminuir equipe e reduzia custos, então foi uma coisa sem volta. Das fusões gigantescas, e depois começou a atingir as médias, existia uma coisa chamada globalização. Da globalização veio a web, www. Daí veio o e-mail, de e-mail veio sistemas de mensagem instantânea, que foi o... IRC? Não, mas como que chama aqui da Microsoft, gente? O ICQ. O Message. Tem o Message? Message, né? Que hoje ele tá repetindo, mas era aquele antigo que ficava piscando. O Message que essa época eu trabalhava com ele, implantando. Ele implantou primeiro no corporativo, depois que foi para pessoa física, o Message. Mensagens instantâneas. De mensagens instantâneas, existiu o tal da homepage, que não falava website, nem site, era homepage. Os projetos eram muito robustos e caríssimos e tudo. E esse movimento todo foi acontecendo, e paralelamente ao executivo, ao profissional, porque eu já era um executivo, não só profissional, como eu já era executivo de carreira, foi um tsunami, porque começou a mandar embora um grande executivo que ganhava X e contratava 3 com 7, 10 anos só de formado, ganhando 1/10, 2/10 do que ele ganhava. Muitas vezes contratava 2 ou 3, até que era muito econômico. E pronto, aí esses executivos médios, grandes, ficou sem chão. A verdade foi essa. No mundo inteiro. E eu vi, nesse movimento paralelo, eu estava atendendo as imobiliárias precisando muito de ajuda, certo? E eu tinha eu era robusto no sentido de conhecer bem de financeiro, jurídico e tecnologia em conjunto, então era um atrativo, certo? Quando eu peguei minha carteira do CRES, o presidente do CRES da época de Minas Gerais, foi lá na Câmara Municipal. Aí depois teve um coquetel, ele pegou e me chamou assim, deixa eu te conhecer e tudo e tal. Por que você veio para a área imobiliária? De tecnologia, você veio para a área imobiliária. Aí eu peguei e falei com ele assim, ele chama Newton. Eu peguei e falei com ele assim, Newton, eu vim para a área imobiliária porque eu quero transformar a vida do corretor com conhecimento e ética que não existe no mercado. Nossa, você não vai conseguir de jeito nenhum. Então, ele era desorientado. Desorientado. E descrente das pessoas, né? Não desmotivou, não, ele foi espontâneo só. Aí ele falou assim, não vai conseguir nunca e tal, não sei o que e tal. A gente vem conseguindo, só eu não, como vários outros que a gente tem no país que fazem isso. Porque hoje, na época, era gigante. Era 70% sem ética e 30%, 20% com ética. Hoje é meio a meio. Entendeu? E tá muito ainda. Falta muito, certo? Tá muito. E em Brasília já tá acontecendo esses movimentos, já tem de 2 anos para cá, que o presidente COFES tá fazendo e tá dando certo. Então, coligação com senadores, coligação com deputados federais, esses movimentos e essas, vamos dizer assim, conexões verdadeiras em prol da ética no mercado, a lei, entendeu? Para acabar definitivamente com a ilegalidade de profissionais não corretores que atuam na área imobiliária, certo? É uma coisa árdua que a gente vai viver a vida inteira trabalhando contra isso, mas a gente consegue ir retendo e diminuindo no fator. E eu falei com ele isso porque é uma coisa que eu espantei demais, porque o ambiente de TI é muito diferente do ambiente do mercado imobiliário. Completamente diferente. Você fala por causa das pessoas? Por causa conhecimento das pessoas, conduta das pessoas, a forma de ser comercial, de vender, porque eu vendia serviço. Eu vendia software e um serviço. Igual o corretor vende um serviço
de intermediação imobiliária. E é completamente diferente você vender um sistema para um banco brasileiro, por exemplo, do que você vender um imóvel no mercado. É completamente diferente. E isso, naquele momento, me motivou. Eu vi uma oportunidade e foi assertiva, porque hoje a minha fala, para fechar esse ciclo, que já me perguntaram isso, eu não saio em hipótese alguma do mercado imobiliário nessa vida que eu tô hoje. Mas vou ter que perguntar por quê. Não, Você foi muito incisivo. A razão é essa, mas hoje eu também tenho uma justificativa, porque eu vivi isso também. O mercado imobiliário, ele nos proporciona oportunidades todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias tem. Cabe a você provocar isso e a busca. Trabalhar. É Sim. só trabalhar. Clientes de A a Z. De Minas Gerais, do Brasil, do país, do Sudeste, do país e do mundo. Toda faixa etária. Toda faixa faixa etária e etária. faixa de renda. Exato, porque o corretor de imóveis, ele vende qualquer tipo de imóvel. Ele pode ser focado no segmento do mercado imobiliário, mas o corretor de imóveis que vende um lote de 18 mil em São João do Manteninha, Vale do Aço de Minas Gerais, essa cidade, 30 mil um lote. Tá. Ele vende um imóvel de 30 milhões. O mesmo profissional. Basta ele escolher o nicho que ele quer atuar. Você entendeu? Então, assim, foram as razões no qual eu não saio em hipótese alguma. Por essa oportunidade que a gente tem. Quando a gente trabalha num segmento próprio, por exemplo, numa empresa, você trabalha numa empresa de um segmento X. Você só relaciona com aquele universo que interage com aquele produto ou serviço daquele tipo de nicho de empresa. Muito fechado. Muito fechado. A gente atende público de vários nichos de saúde, educação, economia, religião, esporte, moda, arte. Tudo a gente atende. Entendi. Entendeu? Ô Brito, é interessante porque eu perguntei... E é difícil a gente ter uma atividade que tenha essa multidisciplinar. Então, logo eu te perguntei, assim, até te interrompendo, falei, mas por quê? Porque é o seguinte, eu achei que você faria, ou de repente vai até fazer também, de repente você esqueceu de dizer, você faria uma ligação com um percentual da falta de ética. Porque eu vejo o seguinte, você pega, assim, eu vou falar por mim mesmo, antigamente, né, você olhava, quando eu comprei meu primeiro apartamento, pô, lá vem o corretor, cara, o cara vai falar isso, vai falar aquilo, vai vir encher de lero-lero, vai falar isso, aquilo, outro. E eu vejo o seguinte, eu acho que em todas as áreas, não vou, né, todas as áreas têm profissionais com ética e sem, por aí vai. Sim. Mas eu acho que alguns valores das pessoas, né, eles são inegociáveis, né? São. A honestidade. Não é comprado. Exatamente, a honestidade, assim, ser transparente. Poxa, e quem consegue perceber que não está vendendo um tijolo, um pedaço de tijolo cimento, está vendendo um sonho, né? Ou seja, é muito ligado a essa questão imobiliária, né? Ou seja, eu estou passando novamente por esse caso, ou seja, você vê que gera uma expectativa na família inteira, todo mundo quer participar, né? Uma alegria. Então, quando você se depara, por exemplo, né? Graças a Deus não aconteceu comigo, mas com um corretor ou com um tipo de profissional que não te entrega isso, você bateu o olho no olho, você vê que o cara não está falando a verdade, ou ele está tentando levar uma vantagem, né? Isso é muito ruim, né? Então, assim, eu vejo aí você como empreendedor, quando você falou que não sai dessa área imobiliária de jeito nenhum, eu falei assim, nossa, o Brito vai falar que ele precisa melhorar esses outros 50% que estão, entre aspas, aí, perdidos aí. Porque às vezes o cara é mal orientado, às vezes ele está rodando com companhia que age dessa maneira. E se ele trabalhar de outra forma, assim, é o que eu falo, já falei em outros episódios aqui. A gente não faz negócio uma vez só na vida, né? Você não vende um imóvel só. Essa pessoa que comprou, se você teve toda essa lisura com ele, essa honestidade, esse caráter, comprometimento, ele vai te indicar. Isso. E a gente ganha mais hoje a indicação. Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas é o custo de aquisição mais barato que tem, né? Indicação, né? Indicação. Aqui, esse cara, que é o cara da imobiliária única que eu trabalhei, ele falava uma coisa, isso não é minha. Eu sempre falo e referencio ele. É o seguinte, ele falava assim, com a equipe, o time todo, né, dele. Ele era o sócio dono único.
ele falava assim, olha, todos os dias vocês têm que... Ele falava assim, tipo 6, 8, 10 prospects, que era na época, que hoje é lead. É um lead, Então, né? o lead de hoje, na época, prospect. Na época do lançamento, chamou prospect, porque antes era contato. Aí ele falava assim, todos os dias vocês têm que falar com 8 pessoas, de qualquer tipo, que vocês não falaram ainda. Aí vocês vão perguntar para ela o seguinte: você precisa comprar um imóvel? Você sabe de alguém que precisa comprar um imóvel? Você tem uma indicação de alguém que possa estar querendo comprar ou vender um imóvel ou alugar um imóvel? Eram 3 perguntas. Dessas 8, sempre, todos os dias, vai sair um contato para você. Entendeu? Se não sair no dia nenhum, que é igual quando você investe no tráfego, no tráfego, e você não recebe lead nenhum, que as pessoas acham que o analista que é ruim, e não é. É porque não saiu nada mesmo. Não sai nada, no outro dia ou no outro vão te ligar porque lembrou, porque você falou antes de ontem. Então, tô te ligando hoje que meu vizinho perguntou no elevador, certo? E isso que você falou, eu não falo. Eu só falo quando alguém referencia. Porque nos elogiar já tem demais na mídia e redes sociais, e isso eu não faço em hipótese alguma. E nunca fiz, porque isso é questão de valor. Porque referenciar elogio é as pessoas que fazem da gente, não a gente faz da gente mesmo. O mundo, a humanidade tem que mudar isso na cabeça deles. Então, como você referenciou, aí eu tô te fazendo essa devolutiva. Eu sou muito procurado por plantar, certo? E digo mais ainda, investir, por exemplo, você pega LinkedIn, eu sou robusto, Facebook também, Instagram não sou, eu não tenho nem 5.000 seguidores no Instagram, o meu perfil pessoal, certo? Mas quem entra não sai. E outra, por que eu não faço isso? Porque na maior parte das taxas que tem hoje dessa busca são vazias, certo? São quando você coloca, isso não aconteceu comigo, mas já vem acontecendo com pessoas de referências maravilhosas. Quando posta uma coisa que é de conteúdo para o homem, na vida pessoal, profissional, para transformar tudo, ninguém segue. Quando coloca uma besteira, aquela avalanche, né? Efeito manada que vai nos seguidores, certo? Então, isso não é propósito de ninguém que quer chegar num lugar. E essa questão de indicação, a gente tem muito. Quem trabalha, quem vai... E só que tem o seguinte, eu já recebi muita proposta de contrato, até de sociedade, tudo. Não, Brito, me fala uma coisa, eu quero ser você. Aí eu falo, ok, onde? Porque tem que falar qual tipo de negócio. Aí o cara fala assim, não, em desenvolvimento imobiliário para loteadores, por exemplo. Eu quero montar loteador e tal. Perfeito, eu faço a mentoria para eles. Cobro bem, porque ele quer ser eu, então tem que cobrar mais caro. Aí eu faço. Não é, de fato, eu e qualquer um outro que fizer, com qualquer pessoa, não é fato de que vai ser sucesso. Sem dúvida. Porque cada um é cada um e de uma forma e tem a forma de fazer. Tem o fator humano por trás. O fator humano, entendeu? Você vai hoje... você coloca gasolina no seu carro, chega lá, o frentista te trata mal, nunca mais você volta lá. Chega lá, ele é um executivo. Ele é um frentista, mas ele é executivo. Ele é fino, em todos os sentidos. Ou ele é um vendedor Você dá a volta para pôr gasolina naquele carro, no seu carro, por causa do atendimento que ele te faz. Exatamente. Né? Então, todo mundo é assim. Né? É impressionante. Empreendedorismo tem uma fala de... eu esqueci dele. É um líder antigo, negro, maravilhoso. Ele deixou essa fala. Se você varre a rua, continue varrendo. Porque quando você não estiver aqui, vão sentir saudade de você varrendo a rua. Entendeu? Brilhante. Então, é brilhante. Certo? Um grande líder que a humanidade teve, ele tem essa fala. É maravilhosa. Eu nunca esqueci quando eu escutei. A primeira vez eu escrito. E é essas coisas que fazem a diferença. Mas depois nós vamos dar uma gulgada aí, né, Paulo? Ajuda a gente aí. A frase é bacana, você descobrir quem que é o... Isso.
Quem que é o líder aí? O nome é... Eu ia falar o Mandela, mas eu não lembro do Mandela ter falado essa frase assim, não, apesar de... Depois eu te falo quem é, não lembrei não. Mas nós vamos descobrir na nossa retaguarda. A retaguarda é poderosa, é o Google. Isso. Aí ele fala que vão sentir saudades de você varrer na rua, o dia que você não tiver aqui, tudo, entendeu? Pelo esplendor, a excelência de varrer a rua. Isso a gente já assistiu na televisão várias vezes, no sambódromo, no carnaval. Aquele pessoal que vem limpando entre uma escola e outra, que eles fazem um carnaval, uma alegria, né, e tal, e lava e faz. Já teve vários, nós já tivemos na história aí, em carnaval, de ter esses takes no jornalismo, falando e colocando essas curiosidades de carnaval. Por coincidência, alguém varrer a rua. Entendi. É uma coisa desse tipo. Ô Brito, e você tocou num ponto aí que é importante do empreendedorismo, porque às vezes... As pessoas acham que empreendedorismo é só fazer o negócio ali dar certo, né? Só tratar de números, só da empresa. Obviamente, o objetivo de quando a gente monta um negócio é que ele seja lucrativo, que ele dê dinheiro, que a gente consiga empregar as pessoas, em alguns casos até escalar. Mas a gente precisa ter um trato muito honesto, muito aberto e transparente com as pessoas. Os negócios são feitos de pessoas, né? Sim. E assim, essa é uma característica, eu te ouvindo atentamente aqui, ou seja, apesar do mercado imobiliário, às vezes você tem ali por trás um produto, um serviço, mas passa necessariamente por você conversar com as pessoas, conversar com os pares, ter esse entendimento, ter essa habilidade de tratar com o outro, né? E quando eu falo que o empreendedorismo está muito mais na pessoa, né, e suas ações, e a gente acompanha muito o mercado de startup, do ecossistema de empreendedorismo, essa questão toda. E quando uma empresa ela é comprada, pode olhar, a maioria das vezes ela é comprada não porque ela produz, né, o que ela produz lá na frente, ou o serviço, enfim. Às vezes até né? Quer dizer, muitas vezes até assim, corrigindo a minha fala aqui. Mas o investidor, ele quer que o empreendedor fique. O capital humano dele esteja na frente do negócio. Sim. Ou seja, ele está comprando as habilidades, está investindo nas habilidades das pessoas, né? Então, ou seja, do meu ponto de vista, a habilidade humana, a habilidade de tratar com os outros, ela tem um peso fundamental nas características de quem é empreendedor. O que você acha? Eu vou te dar um tiroteio aqui de empreendedor. Para começar, empreendedor, medo não existe na cabeça dele. Porque medo é um problema psicológico do ser humano. Ele põe na cabeça, ele não tem medo, mas aí ele fala que tem medo. Aí transforma no medo, que ele diminui o avanço dele, a performance, o andar da gente para frente, vai diminuindo a velocidade, ele para num determinado momento, fica ali, depois vai acumulando medo, e ele começa a andar para trás. Então, o medo é a tragédia da humanidade. Então, empreendedor, medo não existe. Risco faz parte. Por quê? Errar todo dia. A gente erra todos os dias. Todos os dias, independente do trabalho do empreendedor, antes de ser empreendedor, existe a fé no homem. Sim. Então, a fé é você, todos os dias, você tem um caso positivo e um negativo. Se você planeja, você tem fé. Certo? Então, todos os dias a gente tem essa oscilação. Certo? No empreender é a mesma coisa. Então, quanto mais você erra, você não pode errar. Hoje, né? Antigamente, 3 vezes, 2 vezes era permitido. Hoje, você errou uma vez. Tem que errar rápido para corrigir rápido. Isso, e aprendeu, não repete de jeito nenhum outro erro igual, porque isso é burrice. Saiu uma reportagem domingo no jornal à noite. Não pode confundir a resiliência. Uma grande empresária falou assim, não, errar 2 vezes é burrice. A outra começou a chorar. Personalidade pública nacional, nossa, maravilhosa. Ela começou a chorar, porque ela falou, não, errar é burrice. Errar de novo é burrice. Ela falou exatamente isso, certo? Por coincidência. Maravilhosa, essa empresária. E forte, né? Ela é forte e tal. Aí, então, essa questão. A outra questão é o seguinte. Doar 101%. Eu estou aqui, tem essa xícara, a água, tá tudo ali guardado aqui atrás, meu, sem acesso nenhum. Eu estou entregue aqui nesse momento. Focado. Viva o trabalho, a atividade, a sua vida, o seu momento. Naquele momento, mas é 1 hora. Vai passar rápido.
Vai vai passar rápido. Você compreendeu? Porque hoje, o que acontece? O problema de produtividade, a tecnologia vai subindo, a produtividade está caindo, certo? E a qualidade da gestão humana está péssima. Porque de 10 anos para cá, tudo no mundo está em volta do emocional. Tudo. O emocional não está bem de ninguém, nem o meu. Mas eu acho que é achismo mesmo, tá? Mas eu acho que é o volume de informação que a gente recebe o tempo todo, a toda hora, e a gente não consegue administrar isso. Eu acho que é tudo muito novo. Nós somos a primeira geração a usar celular, né, Brito? Sim. Então, ou seja, que reflexo vai ser lá na frente, eu não sei. Eu acho que eu nem vou estar aqui para poder saber. Sim. Mas a gente precisa administrar isso. E o que eu falo, como diz os meus meninos, pai, você está repetindo isso direto agora, né? É o seguinte, o que difere o veneno do remédio é a dose. Então, usa o WhatsApp para alguma coisa específica, para o seu trabalho, focado. Agora, cai na bobagem de não saber arquivar as coisas, sair de grupo que não te acrescenta nada, que não seja relevante. Ou então, a duras penas, você aprende a administrar isso aí. Exatamente. A gente brinca lá internamente, poxa, você é organizado, a gente tem uma turminha que é organizada, que a gente consegue fazer umas coisas em horário de trabalho, não sei o quê. Organização é foco. Agora, igual você disse, agora eu estou focado. Não pego o celular, não pego nada, até porque é deselegante, né? E no trabalho é a mesma coisa. A gente está com a tecnologia, a gente está na frente do computador o tempo todo, eu com a mão na frente da câmera aqui de novo, né, Paulo? É a 4ª vez seguida, né? Tem que mudar a câmera de lugar. Então, assim, é e-mail, é WhatsApp, é o sistema que você usa. Telefone convencional. Telefone, é o time do lado. Então, assim, se você não tem foco... É relógio. Se você não tem foco, se você não tem... Eu acho que é uma das principais características do bom empreendedor, é o cara que tem foco, ele é disciplinado. Isso. E tem que saber administrar isso aí, porque não tem jeito. Ô Brito, vou aproveitar que a gente está falando de empreendedorismo, aí eu vou te fazer uma pergunta o seguinte. Como é que você consegue hoje, porque, obviamente, o foco está ligado à gestão de tempo, né? Essas atividades nossas. Como é que você consegue gerir? Você tem 3 negócios hoje, né? Como é que você consegue empreender nos seus 3 negócios e ter sucesso, e dar resultado, administrar diferentes times? Porque hoje me ajuda aqui. Hoje você está com a imobiliária, você está com a escola técnica e com a construção civil. Isso. Eu não vou nem citar aqui como é que fala, gente? A consultoria e a mentoria. Não, porque de repente isso aí está diluído nessas 3 áreas. Quer falar um pouquinho sobre cada? Quer misturar tudo? Fica à vontade. Eu estou curioso de saber como é que você administra essas 3 coisas que deve dar trabalho para burro. Consultoria, mentoria, treinamento. Nas 3 áreas eu faço. Cada um é um serviço diferente do outro. Consultoria, mentoria e tal. Mas tá mais na área da escola. Da escola técnica. Ou não? Porque muitas vezes é técnico. Tá. Não é de acadêmico. É um trabalho técnico. É uma mentoria técnica. É porque você tem curso... Desculpa, estou encavalando aqui, mas você vai soltando tudo aí depois. Mas você tem curso que é avaliado pelo MEC, autorizado pelo MEC, né? Você tem isso também, não tem? Tem. Isso. Então, veja bem. Eu trabalhei em tecnologia e fui para a imobiliária. Agora, a escola... Por que é escola? Porque, na época... Quando eu estudei no colégio aqui no Pitágoras, em Belo Horizonte, ele era 1º grau e 2º grau. Hoje é médio fundamental, né? Então era 1º grau e 2º grau. Quando eu estava no 2º grau, na 8ª série, eu fui chamado pelo departamento pedagógico lá, do colégio, para poder me saber se eu não podia dar aula particular dentro do Pitágoras. Eu sempre estudei de manhã. Então, aí à tarde, eu ficava no colégio, ou em casa almoçava e voltava. Ficava à tarde no colégio, dando aula particular para os alunos de 5ª e 6ª série em matemática. Quando eu fui para o 2º... Aí eu aceitei. Aí eles pagavam, era honorário, né? Na parte da tarde, aí eu fazia de acordo com as minhas atividades também de estudar. Perfeito. Ok? Depois, quando eu fui para o 2º grau... No 2º ano científico, na época que era o 2º grau, o 2º ano do 2º grau, eu comecei a dar aula particular de 5ª a 8ª de matemática, que eu já dava, física e química. Aí aumentou. Certo? Aí aumentou as aulas. Em casa. Certo? Ok.
Quando eu estava no 2º grau, eu fiz Exultra. Como eu tinha o dom de ensinar, eles falaram, você não cobra um professor. Aí eu comecei a negócio de cobrir professora, gravidez, tinha que sair, eu cobria, dar aula, tal. Ok. Quando eu fui para a primeira empresa, a primeira empresa que eu fui trabalhar de tecnologia foi seguros, não, mas na segunda era um banco, certo? Do governo de Minas. E aí, o que aconteceu? Eu fui contratado já como programador, porque eu já tinha muita vivência na área, e teve um projeto para implantar, que nós desenvolvemos, era para implantar no estado inteiro. Então, depois que a capital estava funcionando, tinha que expandir para os municípios principais do estado de Minas Gerais. Quem ficou determinado de passar isso em todas as regiões fui eu. Entendi. Então, na batida mesmo, pesada, essa época eu pirei com esse negócio de dar aula. Porque eu falei assim, não, eu não vou conseguir. Porque eu dava para poucos grupos. E só no primeiro lugar que eu ia era tipo assim uns 50. Para quem fazia 3, 4, 5, 50 na frente, certo? Neste dia eu lembro como se fosse hoje. Pô, era um edifício maravilhoso. A informática era no subsolo, você entrava assim, descia, você passava e lá dentro descia. Ficava tudo, os mainframes e tudo. Era a maior geladeira lá embaixo, tal. Quando abriu a porta, que povão toda a mesa do professor. Eu nunca tive mesa de professor, foi a primeira vez e tudo. Eu lembro que eu só olhava pro fundo da sala. Eu não olhava pra ninguém aqui na frente. Era retroprojetor, lembra aquele negócio com luz? Não lembro, Brito. Não, né? Não. Era uma caixote aqui com vidro, aí iluminava, você punha aquele papel transparente. Transparência. Isso, transparência. Punha e ficava assim na parede branco. Era o auge. Só a empresa grande que tinha isso. Aí, beleza, era aquilo, eu ia pondo do lado, ia falando, olhando. Aí deu intervalo de coffee break. Na parte da manhã. Na hora que eu dei intervalo, bateu na porta para dar intervalo, e eu peguei e falei assim, agora, pessoal, vamos pro intervalo e tudo. E que eu fui sair do lugar, do lado do retroprojetor, já veio alguns alunos me abordando, e aluna e tudo. Nossa, professor, que maravilha. Gente muito mais velha do que eu. Professor, que maravilha. Eu entendi tudo agora, que vocês estão mandando manual, não entendo nada. Veio aqui, não sei quem explicou, analista tal, e pleno, e sênior, não sei, não entendi nada. Me elogiando com relação ao discernimento de passar o conhecimento. A didática. Entendeu? A didática, né? Com esse feedback humano, verdadeiro, que na época o povo não era fake news, então, pronto. Aí o mundo é o bastante na área acadêmica. Aí foi professor, depois eu entrei para dar aula na faculdade, pós-graduação, mestrado, aí eu já fiz palestra, virei palestrante, sou escritor, que eu tenho livro em matéria, que eu sou especialista no mercado imobiliário, da construção. Vou precisar de um podcast só para falar da sua carreira, então. Voltar aqui na introdução, começamos errado. Aí, ok, aí por que teve a escola com relação a isso? Foi o seguinte, relacionamento, pegava e falava, perguntava assim, ô Brito, eu tô precisando de uma aula de gestão de pessoas e tal, você dá essa aula? Tudo quanto é assunto, não tinha nada a ver com o meu trabalho. Não, vinha referência de ser professor. Não, essa matéria eu não dou não, mas você tem alguém para me indicar? Tem. Aí eu ligava, fulano, você pode ter esse curso tal, você topa? Top. Então tá, eu desligava o telefone e lá falava assim, não, ó, deu certo. Quando eu vi, eu já tinha uma equipe de professores. Tá, agora deixa eu só fechar a linha do tempo aqui. A imobiliária tá onde nisso? Não existia ainda, né? Começou no TI. O Brito... bem lembrado. Bem lembrado, isso. Não, fugiu a palavra aqui. O Brito corretor de imóveis. Isso. Onde que ele tá nessa hora? Isso. Não existia. Aí, não existia. Começou com TI nesse momento. Quando eu saí da área de informática e fui para o mercado imobiliário, eu fiquei 2 anos sem dar nenhum tipo de aula. Ah, entendi. Porque eu não sabia nem aonde que eu ia dar aula. Porque eu estava entendendo aquilo tudo. Certo? E eu comecei dando aula em engenharias. Não foi nem para o mercado imobiliário, entendeu? Em engenharias. Que eu fui convidado para dar aula em faculdade. E aí eu já trabalhava no mercado imobiliário, aí começou eu dar aula pro curso para corretores de imóveis e tudo, aí hoje tá universal esse conceito. Deixa eu entender o pulo do empreendedor Brito aqui agora, ou seja,
Aí quando você montou a imobiliária, você era um corretor de imóveis, que você viu uma certa, vou chamar a palavra fake, uma certa deficiência, Isso. eu queria falar outra palavra, mas uma certa deficiência, uma certa falha no sistema como um todo, assim, falou, poxa, eu tive essa bagagem lá atrás, de escola, de professor, de dar aula, de didática, essa turma eu preciso qualificar eles mais. Que seja para poder apresentar o imóvel, que seja para poder vender mesmo, que seja no trato tanto técnico, tanto humano. Ou seja, aí falei, eu tô supondo aqui, tá? Vai ver esse estalo, gente, vou fundar uma escola. É isso? Não. Essa questão de eu fazer conexão não. com colegas, não. No TI foi assim. Aí eu fazia esses contatos e os meus colegas davam as aulas que eu não era especialista de TI. Quando eu fui para a imobiliária, 2 anos eu não trabalhei, eu não dei aula de nada. Depois de 2 anos, eu comecei a ser integrado em engenharias, depois em cursos para corretores de imóveis, nas escolas técnicas, dando aula. Nesse momento de dar aula para engenharia, eu já trabalhava no mercado imobiliário. Eu comecei a fazer um novo time de contato no mercado, igual eu fiz no TI. A experiência eu trouxe para o mercado imobiliário. Aí foi. Num determinado momento, eu já tinha o time e a coisa funcionava. E aí eu recebi um comunicado do meu financeiro com o contador e meu jurídico, ano que vem você tem que fazer a pessoa jurídica desses cursos seu aí, com esse pessoal, com esse povo seu aí, porque tá uma bagunça, tá tudo no seu CPF, não pode ser assim, tal. Eu abri uma empresa de treinamento. Era treinamento, tinha nada a ver com escola, nada disso. Era treinamento, curso. Ok. Passou muito tempo, um dia, eu recebi um convite, numa reunião com o governo, para transformar numa escola técnica. Que essa empresa de treinamento não era treinamento. Era uma escola. Aí essa dúvida que você tem, que todo mundo tem, escola e tal, que eu vim entender isso do próprio área de educação. Secretaria de Educação, governo de Estado, MEC, Ministério da Educação. Vim entender o que é educação, certo? E a grandiosidade, a importância dela num país e no mundo. E eu já tinha muita expertise, muita mais essa parte técnica da educação eu não tinha. Aí foi transformada de treinamento para escola. E aí ela vem vindo e construindo, fechou o ciclo. A construção, foi da seguinte forma. Primeiro, o mercado imobiliário e a construção civil, toda hora, quase todo dia eu falo isso, caminha em conjunto. Um depende do outro. Não adianta achar um que é melhor, pior que o outro, porque não é. Todo mundo é igual na vida e nos negócios, então um precisa do outro. A gente tem resultado, desenvolvimento imobiliário, quando tem expertise de imobiliário e de construção civil, junto. Mesmo porque você começa a vender com o prédio nem subiu ainda. Então você tem que ter um domínio, uma frente, porque o mercado imobiliário tem habilidades 10, a construção civil 10. E que a construção civil é 0 numa matéria, o mercado imobiliário também é 0. Então, um une com o outro fica perfeito. Fica 10 a 10, certo? A coisa fica igualitária ali. Essa situação. Então, desde o início, que eu entrei nos primeiros anos de área imobiliária, ver esses insights, essas coisas todas assim, eu ir aos construtores que eu já tinha contatos na área de construção e etc., no mercado em geral, loteadora não, mas construtoras, certo? Para oferecer eles de saber se eles tinham interesse que eu representasse a minha empresa, vendendo imóveis da construtora. Era diferente o mercado de hoje, né? As relações. Então, se permitiria fazer a captação e tudo, porque eu entendia, eu olhava assim, gente, esse empreendimento todo aqui, eu vou captar, a gente vende o prédio inteiro. Então eu imaginava no VGV, sabe como, quanto que ia dar, a rentabilidade que ia dar, o retorno que ia dar, porque minha cabeça é economia do início ao fim e tudo. Então, comecei buscando muito assim. Enfim, eu sempre tive uma relação próxima da construção civil. Entendi. Entendeu? Certo? E nós temos em Minas Gerais entidades, que eu não posso falar o nome, que representam o mercado imobiliário
única no nosso país, que é uma referência, foi o grande... na área imobiliária eu tive essa imobiliária quando eu entrei, que eu falei. E foi a única que eu trabalhei com ele. Ele que me ensinou tudo no mercado imobiliário, abriu meus olhos, eu e todas as pessoas que ele doutrinou na vida dele. Agora, a construção civil de Minas Gerais tem um órgão que para mim é um ponto fora da curva. Tanto que esse órgão, ele tem uma relevância no nosso Brasil, certo? Ele é reconhecido no Brasil inteiro por coisas que ele já criou no mercado da construção civil. Entendeu? Minas Gerais. Eu falo isso porque coisa boa ninguém fala. Então, todo lugar que eu vou, referencio ele. A gratidão é muito importante no certo? empreendedor. Porque eles abriram a porta para mim, eu nem sonhava em ter construtora. O primeiro pé que eu coloquei lá, não, mas você tinha uma carreira, você é TI, não sei o quê, todo mundo arrumou uma desculpa. Mas eles não eram obrigados a abrir. Porque eles tinham que atender só a construtora. Porque a entidade de construção civil. E atendia por quê? Porque eles entendiam que fazia diferença, porque uma coisa fala com a outra. Você entendeu? Que mesmo que eu não construa, eu vou dar informação do setor que constrói e referenciar ele como sempre foi. Entendi. Entendeu? Então isso é maravilhoso em negócios, né? Em relações. E isso é empreendedorismo puro na prática. Claro, não tenho dúvida. Ô Brito, e já aproveitando essa fala sua aí... Nossa, nós estamos pegando arquivo. Não, mas é importante. Sabe por quê? Porque justamente a gente quer... Hoje como é que fala aquele programa? Antigo que tinha, do fundo do baú. Do fundo do baú. Tá saindo do fundo do baú. Não, Brito, você tá voltando muito no passado, eu não lembro disso também, não. Mas é que, ô Brito, mas é importante, sabe por quê? Porque tem muita gente que certamente vai ouvir e vai ver também, né, o nosso podcast, né, o Deskcast. Inclusive, vou deixar um recado aqui, é o seguinte, para quem quer acompanhar a gente, nós estamos lá no YouTube, no @DeskCoworking, e em todas as plataformas também de podcast, tá? Com vídeo, você vai conseguir ver a gente só no YouTube e no Spotify. Nas outras plataformas, você consegue somente ouvir, tá? Mas se você quiser ver bonito aqui, eu e o Brito, vai lá no Spotify, que já tá aparecendo com o vídeo, e no YouTube também. E no YouTube tem uma vantagem, Brito, que é o seguinte, tudo que a gente está falando aqui pode gerar uma série de dúvidas, né? Bacana. E a grande vantagem do YouTube é que você pode ir lá e fazer um comentário, a gente responde todos os comentários, todos. Tá? Se precisar de referência, a gente coloca do que a gente citou aqui, a gente conversa mais sobre isso. www.youtube.com/deskcoworking e no Deskcast lá também, no Spotify, no Spreak, no Applecast, enfim. Muito bom. Uma gulgada aí você fala. Não sei se observar, teve um corte, né? Fui chamado a atenção aqui, porque agora no Spotify também dá pra comentar. E tá, né? Verdade, então, que a gente tá precisando fazer ao vivo aqui, porque agora vai acabar com esse negócio, né, Paulo? Aí vai ficar interessante a gente fazer ao vivo aqui, porque aí, como dizia o Faustão, já que você quer ir lá no passado, quem sabe faz ao vivo. Acho que era ele que falava isso. É isso. Ô Brito, mas só pra um momento jabá aqui do nosso Deskcast, você falou uma série de coisas aí que você toma porrada pra caramba pra aprendeu sozinho, obviamente. Tem toda essa questão dessa gratidão que eu acho bonito demais. Eu também sou grato por um bocado de gente que me impulsionou, inclusive, até onde eu trabalhava, falou assim, pô, vou te mandar embora, mas eu vou te dar um chute na bunda. Mas não preocupa não, com o chute na bunda te empurra pra frente. Isso, né? Falei, pô, isso. É verdade, né? É verdade. Então, não pode andar pra trás. Mas essa gratidão é importante. Ô Brito, e o que você fala? Assim, você pode trabalhar até uma questão prática mesmo. Para aquele corretor que está começando agora, o cara pequeno, o cara sozinho, ele tem que ir, já vou perguntar e tentar responder, tá? Ele tem que procurar uma corretora, uma imobiliária, ele vai para um site, ele vai para o Instagram, ele tem que fazer um marketing digital, ele tem que fazer anúncio, ele precisa de network para ser indicado. Tem mais coisa? Eu quero que você vá lá na raiz, eu quero que você vá no corretor que está começando agora. Raiz no que você falou, que falou com você. O cara nasceu agora e quer ser corretor. Você falou agora com o pessoal e o cara que te deu o pé na bunda falou isso com você. Mandou pra frente. Isso. Aí eu lembrei do meu caso, que é isso que você acabou de falar agora. Olha a conexão que a gente tá boa. Olha só. Quando eu criei o meu CNPJ, o primeiro CNPJ que eu criei, porque o primeiro mesmo é indiferente porque era consultoria de tecnologia. Então, porque as empresas que eu trabalhei, fora do horário, sábado, domingo e feriado, eu prestava consultoria para os clientes das empresas que eu trabalhei. Era normal isso. Tá. Então, eu nem conto CNPJ. Porque
não funcionou. Agora, o primeiro mesmo CNPJ que eu tive foi na área imobiliária. É o que tem aderência, que é exatamente o que você escutou, como as coisas são iguais e o ser humano, todos nós somos iguais no fundo do baú. Então, seguinte situação. Ela, eu posso falar o nome, Mari. Ela virou para mim e falou assim, maravilhosa Mari. Ela virou para mim e falou assim, Brito, ela é astróloga. Ela é astróloga. Maravilhosa. Aí ela pegou e falou comigo assim, a gente tava igual aqui, acabou a conversa e tudo, mapa astral, uma série de coisas que a gente fez num dia. E aí ela pegou e falou assim, enche o seu copo de água. Aí eu enchi, ela pegou e falou assim, agora eu vou te falar, você vai tomar essa água toda na hora que você acabar, porque você vai ficar até sem voz. Para de dar dinheiro pros outros. Eu não entendi nada. Para. Aí ela virou a cadeira assim, cruzou os braços. Por que você não abriu sua empresa até hoje? Eu nunca tinha pensado isso na vida, pô. Né? Porque empreendedorismo era diferente. Essa questão de empresa e tudo. E eu tô falando isso porque tem a ver com a resposta que eu vou te dar para os corretores. Então, eu falei assim, ela falou assim, você para de dar dinheiro para os outros. A vida sua toda, eu já era da área imobiliária. Ela estava falando da área imobiliária, de tecnologia não. Para o tanto que você já deu. Aí ela falou nomes lá e tudo e tal que saiu. Você estava com muito dinheiro e você deu para os outros assim, ó, à toa. Por não, muitas vezes, talvez, não sei, não acreditar em você próprio. Que não era isso. Era porque deu não parar para refletir. Essa questão de focar, larga tudo e olha para dentro. Então, você é o cara. Abre a sua empresa amanhã. Ela fez assim, ó. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma janela assim. Ela fez assim, ó. Você abre amanhã. Você sai daqui, vai abrir sua empresa. Sai, falou um palavrão desse lugar que você tá. Você não precisa disso. Você mantém isso. Ok? Então, o que eu tenho para falar com o corretor? É isso. Você tem agora, por exemplo, tem um ser humano que ele descobre que a energia dele maior, a performance dele é maior, é dentro de uma empresa. Sim. E tem outros que não, só que ao invés de parar e refletir e ver qual que é a sua habilidade, como que você se sente feliz, o que você deseja para você, se ele é limitado, então não cabe. Se ele é você infeliz, não te cabe. Se não é o que você gosta de fazer, muda de profissão. Certo? Então, e tome as atitudes. Ok? Porque a gente não tem uma pessoa igual a Mari assim teve na minha vida, certo? Hoje a gente não tem isso. Para poder dar esse direcionamento, muitas vezes que a gente está precisando. E na hora que estava precisando. E eu encontrei com ela porque eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Ou ir para cá ou ir para lá. E eu estava em conflito. Então eu conversei com ela para isso. Para me esclarecer. E esclareceu. Nem um lado nem o outro, você acredita? Porque todos os dois lados eram duas empresas. Entendi. Que eu tinha que escolher, certo? Então eu não escolhi nenhuma das duas, eu escolhi a minha. É porque, assim, o próprio cenário que a gente vive hoje, eu tô falando de questão Brasil, sim, já é um dificultador, né? Assim, muita incerteza, economia instável, né? Ou seja, você começa uma coisa hoje, a gente tem uma alta taxa de mortalidade das empresas aí. Então, assim, essas dicas são preciosas, né? Porque você teve aí, eu até acredito, viu, Brito, que a gente tem vou usar um termo aqui, esse anjo da guarda nosso, que às vezes fala pra gente, eu acho que a gente às vezes não consegue ouvir ou não consegue interpretar. Exato. Né? Ou seja, porque já tive várias dicas disso, daquilo, outro, de mudança de caminho, né? Isso. Nessas questões. Mas acho que depende muito mais da gente. Mas assim, tecnicamente falando, ou usando os recursos que hoje nós temos em termos de tecnologia, em termos de marketing digital, né? Porque na época lá você era classificado, né? No Estado de Minas, né? Hoje o cara consegue fazer um anúncio. Existe alguma dica preciosa assim? Olha, ele abriu uma empresa, abriu o CNPJ dele, ele captou 2, 3 imóveis ali para poder comercializar. Existe alguma
uma dica de ouro, digamos assim, ou não? Não, a dica de o ouro. caminho mesmo, a dica sabe? de ouro que eu falo, não tem a dica específica, assim, tem um conjunto de coisas que eu falo. Primeira coisa. Nunca é uma coisa só, né? Porque é uma coisa que depende da outra, Sim, né? sim. Então, se não radicaliza muito, não dá certo do meu jeito. Então, é o seguinte, primeira coisa é o seguinte: não adianta o entendimento do mundo da transformação digital e esquecer o real. Online, offline, meio a meio. A vida é assim. Hoje. O yin e o yang, preto, branco, o bem e o mal, online, offline. O offline não adianta. Nunca morre. Não vai morrer de jeito nenhum. Vender imóvel, IA, tem chat, tudo tá vindo por causa do advento da transformação digital, vídeos, imagens, mensagens, etc., para pôr a robótica ao favor do ser humano. Ótimo. Mas a robótica não desfaz do ser humano. Entendeu? Não vai desfazer de forma alguma. Porque você pode ter tecnologia que for para mostrar essa sala comercial aqui para um cliente, não tem tecnologia para vender isso. Tem para trazer lead, para trazer uma série de coisas, trazer conhecimento e tudo mais. Para entrar dinheiro na conta, é o sangue. É o sangue do homem, né? Que é só o homem que tem, certo? É isso. Então é uma coisa com a outra. Que tem essa questão, tudo é online. Não, tudo excessivo é ruim, certo? Isso aí é centenário. É bíblico, séculos, né? Tudo que é bom, mas se for excessivo, dá errado na vida da gente. Então, primeira coisa é isso. Online e offline, caminhar juntos, cada um com a sua estratégia, o seu planejamento, o seu investimento. Mas tem que existir os dois. Segunda coisa, não ser covarde. Porque quando a Mari falou isso comigo, que ela fez assim, você abre amanhã, eu fiz na íntegra. Eu saí de lá... Executou. Isso. Eu saí de lá definido pro resto da minha vida, firme, porque eu senti no fundo do olho dela o que ela estava querendo me falar, certo? Perfeito a fala dela. É como se eu tivesse tirado uma cortina assim na minha frente, o que ela estava me falando. Em poucas palavras, porque a minha cabeça foi assim, eu tomei o copo d'água, para que ela acabou de falar. Para tomar fôlego para falar, porque eu não conseguia nem falar, de tanta porrada que ela me deu uma atrás da outra, eu calado. Só olhando para baixo, ela falando aqui, tanta informação na minha cabeça e tudo profundo, que ela ficou uma manhã inteira comigo. Isso era tipo quase na hora do almoço. Nós começamos cedo esse trabalho e tudo e tal, fomos. Ok. Eu poderia ter sido covarde. E eu já fui covarde em alguns momentos. Pode ter sido na minha vida, eu nem me preocupo com isso. Eu sei que eu não tenho, a gente não pode ter uma habilidade covarde. Toma decisão. A gente não pode acovardar por uma coisa e ficar tranquilo. Exemplo, funcionalismo público. Não vou falar que todos são... não é covarde, como que fala? Quando ele fica... Acomodado? Acomodado, isso. O funcionalismo público não é covarde, mas eles têm uma tendência a acomodar. Porque tem uma garantia, né? Tem um resultado financeiro mês a mês, certo? E muitas vezes o que é dele não é aquilo. Mas só que ele não tem coragem de fazer isso. Isso acontece com o corretor. E ele fica persistindo. Agora, você quer a moral da coisa? No interior, eu não trabalho só capital. Eu trabalho interior, de estados. Não só de Minas. Não só de Minas, interior. A maior abrangência para o mercado imobiliário é no interior. Mas não tem relevância em mídia, no mundo digital, nada. Não existe esse movimento. Só existe para grandes hipercentros dos estados. E estado que nem tem referência. Do mercado imobiliário, essa falange que representa o nosso país imobiliário. Este tipo de questão de não acovardar e desenvolver, ter ética, compromisso, ser honesto e tal, é muito maior que nos hipercentros. Entendi. Porque eu sei de viver em interior. Uma característica. Isto. E é carente o mercado imobiliário, é carente essas empresas e profissionais que tem no interior dos estados, é extremamente carente do que a gente tem no grande centro. E quem está no grande centro não sai, não quer sair. Entendeu? Que é, por exemplo, hoje, ter 300, um cliente, tem 300 em cima dele.
em atendimento em todos esses meios de comunicação. Caiu nele. Certo? Por exemplo, se você vai para o interior, é o contrário. Tem muita demanda por uma coisa que não tem, um produto que não tem. Tudo. Porque a inteligência imobiliária no país, a relevância dela é no interior dos estados. Entendi. Porque tem muita carência de construção civil. O Brasil tem um déficit gigantesco. Nós vamos morrer, nascer, ainda tem um déficit. Porque a casa própria no Brasil não é uma realidade. Mesmo que saia na mídia, não é. Você fala para comercial e residencial? É, só residencial. Comercial eu nem tô tocando. Né? Até agora eu não falei nada de comercial. Entendi. É só no residencial, o déficit, a casa própria do brasileiro, não é uma realidade no mundo. O mundo inteiro sabe disso. Entendi. Que não é. Entendeu? Não é. A questão que investidores externos vêm ao país, some, aí sai, fecha, abre, volta e tudo. O que acontece em outros ramos, igual o de automóvel, né? Fecha a fábrica, abre a fábrica. Porque é essa inconstância. E no Brasil, tem vários momentos, eu falo da economia que eu vivi até hoje, de altos e baixos, então faz parte, é uma personalidade do nosso país, a gente não pode desvirtuar. O que a gente tem que apegar no nosso país, que tem muita coisa a fazer no nosso país. O trabalho bate na porta todo dia, mas as pessoas não enxergam, não quer ver, quer ficar negócio de programação, quer ficar só recebendo lead, não quer sair de Belo Horizonte, por exemplo, você entendeu? Então, é complicado, gente. Nessas minhas andanças aí, acompanhando o cowork, visitando outros espaços também, eu conheci uma pessoa que falou o seguinte, ele até... Ô, gente, ele foi meu cliente aqui, ele não é israelense, não, esqueci qual que é a nacionalidade dele, irlandês. E ele virou para mim e falou assim, Paul, você sabe por que o Brasil é uma terra fértil de oportunidade? Porque tem muito problema para ser tratado, para ser resolvido aqui. Exato. Diferente de outros países, né, do exterior, até na própria América Latina, né, questão urbana, questão própria de tecnologia, enfim, né, mas nós temos uma mão de obra muito rica. Isso. Mas a gente para aí, de repente, não vou entrar nessa seara aqui agora, nessa questão, né, vou usar aqui, supostamente política, né, que trava o processo. E uma coisa, eu vou falar isso como curiosidade também. Porque a coisa boa, a gente tem que sair da boca da gente, é coisa boa. Polêmica, essas coisas negativas, tem que correr. É o seguinte, no interior do país, a qualidade de vida do brasileiro é muito melhor que nas capitais. Qualquer uma delas. A qualidade é muito diferenciada de vida, de oportunidades de um com o outro. Você está compreendendo? Então, quando tem isso, tudo flui melhor. É claro que o governo federal abraça tudo e vem do federal para o estadual e municipal. Tá. Mas a qualidade é melhor de trabalho, entendeu? Você empreende mais. O lugar do empreendedorismo é no interior dos estados. Você está me dizendo que por serem menores, pode haver, né, uma relação de confiança melhor entre as pessoas, e isso faz com que os negócios... Isso, e os valores são diferentes. Então os valores ainda são mais humanizados, não foram desvirtuados pelo escravo do dinheiro. Porque o ser humano colocou o dinheiro na cabeça e o dinheiro sempre andou no pé, porque o dinheiro é abençoado na vida do homem, que é a sua remuneração. Então você recebe uma bênção do seu honorário. Árduo, trabalhado, o suor, todo dia que você faz isso para você alcançar essa bênção na sua vida financeira. Sim. Ponto. Só que, e aí com isso, a gente recebe, põe ele debaixo do pé. Você vai pisar no dinheiro, rasgar o dinheiro, acabar... Não, você vai prosperar o seu dinheiro. Mas ele não manda na gente. Ele fica debaixo do nosso pé. Agora o homem pôs na cabeça, como se fosse um chapéu, e o dinheiro comanda o ser humano. Porque todos os dias eu treino, todos os dias tem uma televisão infernal na minha frente. Quando só tem aquela cabine ali para eu ficar, aquela televisão, eu pego, não faço, porque é só, e não tem outro lugar para eu ficar, então só sai trem ruim. Gente, eu falei assim, gente, põe coisa aqui de esporte. Aí eu falo os canais que tem de esporte, tira desses trem de reportagem que é só coisa ruim, só coisa ardente.
que acontecem nas capitais. Nós temos que entender o tesão, né? O apego que tem para poder ficar vendo notícia ruim 6 horas da manhã no Exatamente, jornal. entendeu? É só saudade do não, Telecurso coloca segundo uma grau. câmera, não, coloca um vídeo, um clipezinho assim de segundos. Bizarro, mas bizarro da vida. E fica repetindo o negócio sem parar e falando a mesma coisa, a mesma cena. Pelo amor de Deus, que martírio. Eu não sou obrigado a isso. Eu pego e saio fora. Eu não faço. Eu saio do lugar e não faço. Eu tô até passando vergonha ultimamente, porque nós tivemos aqui visita de 2 emissoras aqui, né? Sim. E, pô, eu não conheço os repórteres, não tem problema, não tem vergonha nenhuma de falar isso, não. Sim. Não conheço o repórter, não conheço o jornal ou o programa que ele apresenta lá, pelo simples fato de não assistir mais televisão. Ué. Os meus filhos eu nem vou citar, né? A televisão é um dispositivo transferido do celular para a televisão e por aí vai. É isso. Mas, Brito, só para também não fugir muito aqui, até porque é o seguinte, sempre bom falar contigo, a gente ia ficar aqui horas e horas conversando. Quero fazer um recorte que eu acho que, sem dúvida nenhuma, nessa área pesou muito, ou seja, para muitas áreas foi um trauma imenso, irrecuperáveis até hoje, né? Que é a questão da pandemia. A pandemia. Né? Assim, de uma maneira bem breve, Brito, não precisa ser correndo também não, né? A gente tem 2 horas aqui ainda. Como é que foi essa relação do mercado imobiliário com a pandemia, sabe? Eu vou te falar isso porque eu vou fazer um contraponto aqui com o mercado de coworking, tá? Então quero ouvir a sua opinião, que é experiente aí nessa área, tá aí vivo aí, atuante, para ver se o que eu vi e o que eu mais ou menos... O que é isso, Brito? Eu gosto de pôr um pouquinho de água para esfriar o café. É mesmo, lembrou minha avó agora. Tá vendo? Quem acompanhar no vídeo vai conseguir ver isso aqui, no áudio não vai ver. Eu gosto de café com um pouco de água. Só para ver se a relação que eu faço entre o coworking e o pós-pandemia no mercado imobiliário, o que mudou? Não, tô falando do coworking não, quero ouvir sua opinião, depois eu vou fazer o contraponto com o coworking. Ok, tá, isso. Porque eu tenho que ampliar a coisa, porque senão fica sem início, meio e fim. Tá. Só colocar o que você quer. Então é o seguinte, antes da pandemia, o coworking, agora o tema é coworking, empreender coworking. Então, o coworking, ele eu já conhecia coworking internacional, né, mercado internacional, muito legal, é um produto do mercado imobiliário, né? O coworking, quando nasceu, era um produto, igual a gente tem unidade hoteleira, igual a gente tem aras, igual a gente tem loteamentos. Então, foi um produto do mercado imobiliário. Muito legal, muito inovador naquele momento, e no mundo aconteceu. Um dia chegou no Brasil. Quando chegou, eu já conhecia. Então, ponto. E a Desk eu conheci porque a maçonaria aqui do lado, aí eu saí de lá, eles falaram, tem um coworking aqui. Porque a maçonaria também já tinha conexão, porque a maçonaria que eu faço parte é internacional. Tá. Aí, beleza. Eu peguei e falei assim, vim aqui, no horário comercial estava funcionando. Pronto. Achei sensacional. E toda aquela visão que eu já tinha de conceito, aqui você já tinha um conceito, e se tornou referência para mim. Ponto. Tudo que você quis fazer, que a gente pôde fazer junto, para construir um futuro melhor para as empresas, nós fizemos. Muitas vezes, tudo que eu estou falando agora é coworking, a gente quebrou a cara, mas os erros que tem a sabedoria, e também, no caso do coworking específico, é muita persistência, porque a gente não estava errando. A gente estava querendo desenvolver um homem. Era coisa muito nova também. Nova, trabalhar, isso, ver. Então a gente, peso muitas cultural experiências, grande. isso. Tinha que fazer experiência, tudo e tal. E etc. Foi vindo assim. Bom, quando chegou a pandemia, já era uma realidade. O que a pandemia fez? Imobiliário e construção civil não parou nada. Parou o seguinte: construção civil, os projetos que estava para aprovar, não aprovou. Tá. Parou mesmo. O que estava rodando, continuou. Estava rodando. O que estava para aprovar na boca, eles ainda foram aprovando. E para liberar, que era coisa pequena, então demorou, era uma coisa de 15 dias, demorou 3 meses, 2 meses, porque não é nem por causa de questão crucificar as prefeituras, é porque ninguém sabia o que tinha que fazer, para onde que ia.
certo? Eu vou aprovar e aí vai acontecer o quê? Não, mas obra funciona e tal. Ah, mas vai vender? Não vai vender? Aí o construtor ficava doido, certo? Ponto. Ok. Então, enfim, não atingiu a área imobiliária e a área de construção civil. Na área imobiliária, o caos do primeiro ano, mesmo não fechando, porque a imobiliária e construtora não fechou. O caos da imobiliária foi locação. Locação. Tá indo de encontro com o que aconteceu com o coworking. Locação foi naquele primeiro semestre, foi um negócio, tanto que eu dei entrevista para emissora, algumas de entrevista de jornalismo, para falar isso. Eu falei muito nisso na época disso. Por causa da questão focada na área imobiliária em locação, o que estava acontecendo, certo? Só que nesse primeiro ano, mais pro final, talvez o último trimestre do ano, por aí o quadrimestre do ano, começou a ter aquela situação. A loja subia para o edifício corporativo, fechava a loja lá embaixo, vinha para conjunto de salas. Certo? Quem tinha conjunto de sala passava para o outro lado com poucas salas. Começou a haver um movimento de migração. Isso. Então, você fechava, mas você abria outro contrato. Que no final, na matemática financeira, sempre ainda era negativo. Certo? Então, aconteceu isso. Com a escola, aconteceu a mesma coisa. A escola foi proibida a ficar aberta, não pôde ficar aberta offline. Mas online as escolas podiam trabalhar. Como a gente já tinha a plataforma de EAD e não era ao vivo, era gravado, então continuou. Só que rapidamente na escola, no primeiro semestre, no primeiro ano, as pessoas, o consumidor não estava comprando mais cursos gravados, porque era a carência do ser humano interagir, tirar dúvida, perguntar. Não, eu vou ir na escola, sabe aquelas coisas de... Todo mundo ficou muito carente com esse negócio de ficar escondido, né? Todo mundo separado. Então, gravado não estava vendendo nada. Então, nós aposentamos, como hoje não tem relevância nenhuma, nada gravado mais, certo? E ficou aí ao vivo, e a gente ficou mais de ano fazendo palestras, cursos rápidos de graça. Sim. Entendi. Porque não tinha, ninguém comprava mais e o mundo inteiro estava dando curso de graça para todo mundo, né? As grandes empresas e tudo oferecendo os cursos de graça para todo mundo, online. Foi assim. Uma migração para um online, assim, até que não estava preparado, teve que se virar. Exato. Agora isso, o primeiro ano. No segundo ano, o que aconteceu na área imobiliária? A locação meio que deu uma estabilizada naquela evasão louca e veio aquele acreditar. Acreditar, esse ano vai acontecer e tal, virou o ano de 20 para 21. Toda aquela coisa toda, aí veio março, a onda roxa, foi uma porrada que desnorteou todo mundo, o povo pirou, porque a gente tava teve carnaval, né? Teve o carnaval em 21, teve carnaval. Precário, mas teve. Que a prefeitura aqui de Belo Horizonte, de um mês para o outro, resolveu que ia ter carnaval. Foi um carnaval meio murcho. Mas teve. Quando veio março, aquela onda roxa, toque de recolher nacional, ninguém ia para lugar nenhum, não saía do estado, não saía da cidade, não saía de lugar nenhum. Ficou mais de 3 meses nisso daí. Foi o pior momento de toda a pandemia com relação a isso. Mas a última onda lá. A última onda. Agora, negócio, se você falar negócio foi ruim, não, continuou estável ainda. Na escola, foi um momento que a gente começou a ter remuneração, inclusive, que era tudo de graça. E na área imobiliária e construção, manteve, não piorou. Aí o segundo semestre, que já tinha acabado de 21, a onda roxa veio, aí passou uns meses, abriu o evento, depois abriu no final grandes eventos, veio 22, voltando a coisa. Ô Brito, e olha que interessante, assim, porque quando eu resolvi empreender aqui no coworking, né, 2012, o que eu falo, o empreendedor, ele tem que, eu sempre falo isso, não adianta querer empreender e ter resultado amanhã.
o empreendedor ele precisa olhar lá na frente. É isso, médio e né? longo prazo. Médio e longo prazo e põe longo prazo nisso. Isso. Né? Depende de cada negócio, né? Isso. Mas via de regra, o caminho é esse. E aí, montei logo o primeiro, foi o quarto andar aqui, né? Aqui nesse mesmo prédio que é na unidade de Santa Efigênia. E eu falei assim, poxa, eu tenho aqui 30 posições de trabalho e 2 salas de reuniões. O empreendedor tem que saber, como eu falei no início, além de tratar de pessoas, né, saber lidar com pessoas, eu preciso fazer conta, né? Sim. Falei, poxa, e naquela época era R$1.000 cada estação de trabalho, hein? Falei, caramba, 30 posições de trabalho, lotação máxima aqui, 30 mil, 2 salas de reuniões, uma taxa de ocupação aqui sendo conservadora Até aqui. sei o que você vai falar. Tá sendo conservadora aqui, 30%, não sei o quê. Falei, essa conta não fecha. Não fecha. Tem que ter outra coisa no coworking aqui, porque senão não dá certo. E assim, nem cogitava pandemia, cogitava assim, não perder as 30 posições de trabalho, né? O problema era esse. Ou seja, não tem que chegar nesse ponto de equilíbrio rápido aqui, né? Falei, poxa, o coworking tem mais coisa. Aí a gente implementa o treinamento. Aí eu consegui enxergar, principalmente pelo mercado lá de fora, porque aqui em BH a gente também é um dos pioneiros, mas tem coworking antes da gente, especialmente aqui de BH, mas em São Paulo já tinha um coworking que ele nem praticava. Por exemplo, o serviço de escritório virtual. Falei, gente, se tem uma coisa que escala com menor custo, é o serviço de escritório virtual. Depois passou um pouquinho também para o endereço fiscal, acaba que um é complemento do outro, né? Você tem a opção de optar por ele ou não. O endereço fiscal foi fulminante, positivamente falando, no advento do coworking, né? Do um dos serviços do coworking. Porque foi a bola da vez, né? É isso que eu estava falando. Então, nos encontros que a gente tinha, na época a gente fazia as reuniões aqui, eram 6, 7, 8 espaços aqui em Belo Horizonte, a gente reunia e falei, gente, só coworking, a minha conta não está fechando, não sei as suas. E comecei de uma maneira muito agressiva a investir no endereço fiscal no escritório virtual. Ou seja, por que eu estou contando toda essa história? Porque eu consegui ver que dentro do coworking tem um serviço que escala. Ou seja, para eu montar um outro espaço para poder aumentar minha demanda, eu tenho que alugar outro espaço, outro aluguel, outro condomínio, outro IPTU, outra gente, né, outro recurso humano, outro tudo. No serviço de endereço fiscal e escritório virtual, não. A minha infraestrutura já estava pronta, já estava investida, eu simplesmente jogo o cliente para dentro da operação. Mais ou menos fazer uma analogia aqui com telefonia, né? Ou seja, Sim. Não é muito a minha área não, mas você colocou a antena. Você põe uma antena só e a antena sabe, tem ali o tanto de cliente que ela consegue demandar para isso. Enfim, okay. O pulo do gato disso, eu consegui ver, obviamente quando a coisa começou a escalar, começou a ganhar, mas foi na pandemia. Na pandemia, eu me vi obrigado a suspender todos os contratos, a turma toda de coworking não vou cobrar porque o cara não vai, além dele não ir porque também estava fechado. O que sustentou o escritório? Justamente esse vídeo de endereço fiscal do escritório virtual. Nós ficamos aqui 2, 3 meses fechados. E as empresas que não precisaram fechar. Exatamente. E aí, o segmento continuou trabalhando. Por isso que a gente tem que ter essa perspicácia, conseguir enxergar lá na frente e aumentar também o portfólio, assim como na área imobiliária. Em todas as áreas, a gente tentar diversificar o portfólio, porque um dos serviços foi a 0, né? Faturamento 0. E o outro que aconteceu, ele cresceu. A ponto de a gente fechar aqui, que inclusive é um número que me incomoda muito, que eles fugiu da curva, e a gente fica na expectativa. Nossa, eles não tem que se repetir, mas não vai repetir nunca mais. Tecnologia, saúde e logística. Esses 3 segmentos explodiram. Exatamente. E assim, o que eu quero dizer com isso? Como as empresas começaram a migrar, começaram a entregar o seu espaço físico, elas precisavam se manter. O que aconteceu? Elas tiravam, faziam alteração contratual e jogavam para cá. Então a gente teve uma explosão desse vídeo de endereço fiscal de escritório virtual. Muito bom. Então assim, foi muito legal. Assim, obviamente tem outras variantes com relação a isso aí, a gente vai explicando com o tempo depois, no decorrer dos outros episódios. Eu sempre trago um pouquinho dessa experiência, mas especificamente no caso da pandemia, ou seja, se eu ficasse amarrado lá em vender, vamos usar um termo que eu gosto de usar, mesa, cadeira e Wi-Fi, tinha quebrado. Isso aconteceu com muitos outros espaços de corpo, principalmente quem estava começando, quem estava tracionando. E aconteceu um fenômeno interessante depois também, que ficou bom para o coworking, depois que a pandemia foi embora, é que teve uma vacância muito grande de empresas que entregaram lajes corporativas, meio andar inteiro. E o proprietário falou, o que eu vou fazer aqui agora? Aí todo mundo
foi na onda, vou montar um coworking. Isso. Aí foi igual hotel. Aí foi igual na hotel. COP, na Olimpíada, em Belo Horizonte. Exatamente. Então eu fui procurado muitas vezes aqui por Olimpíada hotéis, não, por uma rede de Copa. hotel aí, falou, pô, olha, nós estamos com uma vacância aqui imensa, cara, vamos montar um coworking. Eu falei, gente, o racional é o inverso. Não é montar coworking para poder aumentar a sua vacância de hotelaria. Sim. É o contrário, você tem que aumentar a sua vacância de hotelaria, diminuir a sua vacância de hotelaria, informando que você tem um espaço de coworking. Você tem ideia de como que a turma ficou pirada, né? Ou seja, eu consegui visualizar o negócio, sabe? Então, assim, o coworking, ele sempre se deu bem com crise. Para quem, o espaço que é administrado, consegue ver as oportunidades. Sim. Ou seja, mas eu vi isso muito antes de pandemia e só trouxe esse resultado. Ou seja, essa minha teoria que se tornou em prática depois, assim, poxa, ainda bem que eu fiz isso, né? Ou seja, mas é um instinto empreendedor que fez com que a gente enxergasse lá na frente para poder tomar essa decisão. Isso. Então, assim, foi um aprendizado também, assim, essa questão da pandemia, justamente com o trato das coisas aqui. A gente sempre fica antenado no que está acontecendo, né? Agora, eu posso Importante. falar uma coisa que é sua, que você não falou, mas é porque a gente fala. Se for público, pode. Se for uma coisa da nossa Que intimidade... é desse contexto, você não falou, é porque a gente é que fala. Você não tem, você sabe, mas você não pode falar. Igual aquela hora que era eu, agora Sim. eu vou falar de É tipo assim, eu faço uma postagem, eu mesmo vou lá dar um like nela. isso. Eu faço isso muito, né? pode não? Hã? Eu não pode. Eu Não, curto like os meus, pode, né? like pode. Eu Tá acho bom. que eu faço isso também, porque tem hora, tanto trem que você vai pondo assim no celular, Eu posso, que você mas- põe aqui, tem hora que você fecha. Outro dia que eu descobri, eu entrava, tem gente que fica chamando no direct, eu ia lá, tudo vinha preto, preto, preto. Eu peguei e falei assim, gente, que esse trem preto aqui, toda hora tá em branco, brito, isso aqui. Aí eu aprendi. Isso tem um mês que eu coloquei mensagem temporária. Eu falei assim, mas eu só conheço isso aqui no WhatsApp. Não, mas aqui é isso e tal. Eu tava teclando, de você andar rápido no celular, você nem vê que você tá teclando. Eu não tenho né? vergonha também que eu não consigo Nas acompanhar questões. as Então, mudanças do like, a Instagram, gente não. pô like, nossa, você põe na bobeira que você tá vendo lá um negócio, você arreda o seu feed, você deu uma like, por exemplo, né, e tal. Então, isso aí é bobagem. Agora, o que eu vou falar não tem nada muito... Isso, e o que eu vou falar é grande, que é o Fiquei seguinte... curioso, vou até ajustar na Pode cadeira aqui. ajustar. É o seguinte, essa época aí que você falou, que você foi um dos pioneiros em coworking, tinha outros, eu lembro perfeitamente de tudo. Você e outros. A escolha sua que eu fiz para ser parceiro nosso foi porque nesse dia que eu tava aqui na Brasil, vim pra cá, lá na maçonaria, vim pra cá, então isso que eu falei, ponto. E porque o que eu vi já era o que eu sabia fora daqui. Então eu vi que o funcionamento era o mesmo. Eu falei, não, aqui tem inteligência, aqui tem expertise, aqui tem isso, aqui tem... E outra coisa, pessoas. Empresa, antes de empresa, existem as pessoas. Empresa nenhuma existe sem pessoa. Então, hoje é o sangue, né? Porque essa questão emocional tem a ver com o ser humano. O ser humano é a essência do mundo hoje para tudo. Edna e Priscila. Sim. Edna era a sua gerente e a Sim. Priscila era a recepção. Maravilhosas, extremamente doutrinadas, sábias, perfeitas. Elas me venderam de olho fechado. Elas nem sabem disso, eu não pude falar isso com elas. Né? Então, elas estão vivas, mas eu não pude falar isso com elas. Estou falando com você. Ok. Agora, por que desses outros que existia com você, mais da metade não existe mais? Você sabe que não existe. Que começou com você. Era tudo igual. Nesse grupo, em Belo Horizonte, região metropolitana. Porque você, todos os dias, você tinha na sua cabeça que você tinha que fazer alguma coisa. E até hoje, entendeu? O meu pai, de sangue, tem 90 anos. Um dia, depois de pandemia, a gente almoça toda semana quando eu tô em Belo Horizonte, um dia da semana a gente pega pra almoçar. O meu pai me falou uma coisa que uma médica no Rio de Janeiro, capital, eu estava fazendo isso aqui com um grupo de médicos de longevitude. Primeiro existiu a geriatria, cuida da terceira idade. Então, de 10 anos para cá, mais de 10 anos um pouco, existe o médico de longevitude. No mundo já é fato muito tempo. E no Brasil, como o Brasil é maravilhoso, tem médicos que são de longevitude que são reconhecidos no mundo inteiro. Essa senhora médica me falou que aí no dia a gente estava conversando, ela pegou e falou assim, que tem 7 coisas do ser humano, eu tô falando isso porque tem a ver com isso aí, 7 coisas que fazem o ser humano viver mais, não é um conjunto de ações,
E ela não falou, porque aqui, comentando, era televisão, não era podcast. Aí, não tinha tempo, era eu e mais uns 5, então 6 pessoas no espaço. Então, a gente tinha que ser muito rápido e tudo. Ok, aí quando acabou, aí no bastidores, acabou, a gente foi tomar um café e tudo, eu falei assim, não, agora a senhora me fala, o que é as 7 coisas que a gente não morre? Aí todo mundo veio, os outros que estavam também, todo mundo agarrou lá nela, ela pegou e sentou na cadeira, a gente ficou em pé. Aí ela falou, uma das coisas, eu não vou falar tudo, é essa que o meu pai me falou. Olha a natureza do meu pai, de sangue, ele é único? Não, é o ser humano, é há décadas que o homem tinha mais valor. Como ser humano, não de dinheiro. Ele falou assim, Beto, minha família, pai, mãe, irmão, me chama de Beto desde quando eu nasci. Beto, eu não paro de vir para corretora. Meu pai tem corretora de seguros. Aí todo dia ele vai trabalhar, ele mora na Cidade Nova e é ali no centro, no Banco de Londres, do lado do Cine Brasil, na Amazonas. Quarto andar ali. Aí ele vai, chega 9, 3, 4 horas no máximo, ele vai embora. E almoça no centro. Ali, um lugar lá que ele já tem. Bom, ele falou assim, Beto, eu não paro. Eu tava falando com ele, pai, faz isso. Eu não falei com ele pra tirar o serviço. Pra diminuir o ritmo um pouco, talvez. A gente viaja uma semana, emenda um feriado, isso que eu tava falando com ele, nessa ideia. Isso eu não lembro o que eu falei, eu lembro o que ele me falou. Ele pegou e me falou assim, Beto, eu não faço isso e não diminuo o trabalho, porque se eu for fazer isso, ou ficar mais em casa, ou e etc, ou parar de trabalhar, em 1 ano eu morro. Mais pura verdade. Entendeu? Você, nessa questão do coworking, lá atrás, fundo do baú, eu trouxe pra cá. Você não fechou as portas, igual a metade que fechou, porque você tinha esse propósito no dia a dia. Porque quando eu fui te conhecer muito tempo depois, né? Quem é o dono da empresa e tal, demorou muito tempo. Aí, que eu te conheci, todas as vezes, inclusive quando eu te conheci, você já me abordou, você falou assim, não, eu quero fazer isso, Aí você olhou pra mim e falou assim, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Não é verdade. É verdade. Então, porque você tem essa preocupação, por isso que uns transformam a vida e outros não transformam a vida. Maravilha, Brito. Obrigado pelo depoimento. Isso é bom pra gente, porque aí sempre motiva, falar. né? Você pode. Você tem consciência disso, você não sabe que esse calibre que eu falei. Entendi. Mas o contexto você sabe. Porque uns fecharam a porta, o outro não fecharam a porta. Exatamente. Mas eu acho que grande parte do sucesso de um negócio como eu falei no início, quando os investidores contratam, né, o capital humano, né, as habilidades. É da pessoa, né? Isso. E aí, como a gente não para, né? Ou seja, já vou pedir o Paulo para pegar agora e fazer corte, tá? Porque é o seguinte, então, todo dia eu dei uma ideia. E a ideia de agora é o seguinte, eu já vim discutindo isso internamente aqui, nós vamos criar a Rede Desk Coworking. O que é a Rede Desk Coworking? Franquia? Não é franquia. A rede das próprias unidades do Desk, ou seja, da unidade de Santa Efigênia, do Luxemburgo e da Cidade Nova. Com projetos? Com projetos? Não. É o seguinte, pode haver também projetos, mas como é que vai funcionar a rede do Desk Coworking? Nós vamos vender uma assinatura ou um plano em que o cliente pode usar qualquer uma das 3 unidades. Ah, sim. Pode... Compartilhamento, ele pode... Regional, ele pode usar também, escolher uma das unidades para ter o domicílio fiscal dele, né? Registrar a empresa dele, e ainda com alguns serviços ou produtos adicionais. Então, nós estamos buscando algum parceiro, por exemplo, de marketing digital, né? Algum parceiro, por exemplo, de desenvolvimento de web, ou seja, para esse cliente nosso, inclusive para quem já está na base, para novos clientes serem clientes da assinatura da Rede Desk, para poder usufruir das nossas unidades, de todos os nossos serviços, de toda a nossa rede de parceiros, entendeu? Entendi. Então, isso é uma forma da gente inovar, quer dizer, não vou dizer inovar, uma coisa interna, tá? Mas para poder aumentar nosso leque de serviços, principalmente para quem já está na base. Mas aí é muito válido, porque isso eu estou sendo espontâneo agora, o que eu lembrei você falando, disso aí agora, tem muita empresa, e claro que tem empresa que está aqui, e pode estar vivendo ou viveu ou vai viver isso que eu vou falar agora. Amanhã ele precisa abrir escritório em Juiz de Fora, por exemplo. Aí, na cidade de Juiz de Fora, e o que ele vai fazer? Procurar sala, ver aluguel,
tal, porque tem que pôr um escritório lá e tudo, etc. Porque, não, mas lá tá em vários coworking, mas ele tem a confiança, ele aprovou o trabalho, ele gostou do lugar, então ele vai cair para a loja, para a sala, certo? Então, tendo isso, então tem que divulgar bastante, informar bastante para trabalhar isso. Brito, em um minuto, o que você está fazendo agora? E me conta como que a gente te acha nas redes sociais. O que eu estou fazendo agora é empreender na área imobiliária, educação e construção civil. Certo. Isso é pro resto da vida, vitalício. Como diz seu pai, agora. E tem que ir lá todo dia. Isso. As minhas redes sociais, todas elas da empresa, inclusive canal YouTube, é Grupo Brito. Brito com 2 T's. Grupo Brito. Todas as redes sociais é esse nome. Agora o do Brito é Gilberto Brito, com 2 T's o Brito, _. Todas as redes sociais. Canal YouTube é só da empresa, eu não tenho canal YouTube. Perfeito. Ok? A reflexão que eu quero deixar aqui para as pessoas. Legal, Brito, manda. Para todos que escutarem, jamais sigam nada nem ninguém que leve vocês a lugar nenhum. É a maior perda de tempo. Isso se chama sanguessuga. Sanguessuga. Ok? Que é terrível. Ok? Tá dado o meu recado. Eu vou finalizar também o seguinte, olha, afaste-se das pessoas tóxicas. Eu não, Brito. Aqui. Isso mesmo. Não é verdade? Isso ou seja, mesmo. tem que somar. Isso não mesmo. Não dá nem para empatar. Se não for para somar... O volume tá grande hoje disso, exatamente. De pessoas que aí ficam acompanhando coisas, projetos, ações e etc, etc, que não leva a lugar nenhum e as pessoas não enxergam. Eu sei porque eu tenho gente que eu convivo que é assim. Eu falo assim, larga isso, vocês não largam. Entendeu? Que não leva a lugar nenhum e tá lá e gastando dinheiro à toa. Ô Brito, tá dado o recado aqui. Quero te agradecer muito esse bate-papo. A gente ficaria aqui, né, um tempão conversando. É sempre um prazer ter você aqui. Eu tenho a alegria do seu convívio aí lá no coworking lá. De vez em quando a gente senta lá, a gente resenha bastante também. Exatamente. Tá? Pessoal, olha, mais uma vez, muito obrigado. Segue a gente aí no YouTube aí, tá? No Spotify também, que depois eu fiquei sabendo que também dá para poder fazer comentários importantes pra gente. E quanto mais a gente conseguir alcançar as pessoas, a gente consegue aumentar o crescimento delas, a gente consegue levar conhecimento, a gente consegue levar conteúdo útil e importante na condução do empreendedorismo aí. Brito, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Um abraço, até o próximo.